O alimento espiritual é aquilo que nos sustenta e que faz com que o nosso corpo espiritual seja saudável. Para que tenhamos uma boa saúde espiritual, assim como o nosso corpo, nós devemos estar bem nutridos e perceber a alimentação que temos colocado em nosso corpo espiritual. Na realidade, poucos têm discernimento da comida que comem todos os dias. Alguns até mesmo, quando Jesus nos falou sobre o pão nosso de cada dia, pensam que Jesus está falando do corpo físico. Mas, na realidade, ele está falando do pão espiritual, porque nós estamos pedindo a um Pai espiritual, o Pai nosso que está no céu. Vamos ver e vamos meditar nesta questão. Para sermos saudáveis na vida espiritual, precisamos de uma boa refeição todos os dias. Mas como ter discernimento nesta refeição? Vamos meditar nisto. Assim que Deus criou o homem, a primeira coisa e o primeiro mandamento foi sobre a refeição. Aquilo que o homem comesse determinaria o que ele seria, se ele teria vida ou se ele teria morte. Isto permanece até agora. Aquilo que nós comemos espiritualmente nos dá vida ou nos dá morte. Veja bem que o que está escrito a respeito da alimentação espiritual é por meio de figuras e precisamos meditar para compreender. Gênesis capítulo 2, no versículo 15, 16 e 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, se nós pararmos para meditar neste mandamento, nesta ordem, nós começamos por dizer que o primeiro mandamento de Deus foi a respeito de comida. Quando progredimos no entendimento das Escrituras, e muitos estudam mandamentos, pensamos que o primeiro mandamento é amar a Deus. Mas veja que o primeiro mandamento é sobre comida. E a desobediência a este primeiro mandamento teve consequências que nós suportamos até hoje e que precisamos de Jesus como o pão da vida para sairmos daquilo que foi comido. Mas vamos ver. Jesus diz que de toda árvore do jardim nós podemos comer. É interessante que seja colocado diante de nós uma mesa com muitos alimentos e uma liberdade imensa, porque de todas as árvores do jardim, isso implica muito alimento e uma grande liberdade para escolher. Mas havia uma proibição. Havia ali um alimento o qual provocaria morte. Não é estranho que se alguém lhe dissesse: aqui está uma mesa e vocês podem comer de tudo, mas nesta vasilha vocês não toquem e nem comam, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Por que justamente eu iria nesta vasilha e comeria dela? Precisamos de ter entendimento espiritual. O comer, na verdade, significa dar crédito, crer. Quando Jesus diz que é o pão da vida e que quem de mim se alimenta por meio de mim viverá, ele está dizendo que nós devemos crer e viver da sua palavra, daquilo que sai da sua boca. Note que na primeira tentação, a qual ele vence,
está colocada a questão da comida. Assim, a primeira tentação nos remete aqui ao Éden, onde foi colocada uma opção. Precisamos estar atentos, porque há muitas opções para nós todos os dias. E assim que nós acordamos, haverão muitas palavras, muitos acontecimentos, haverão muitas árvores. E lembre-se, árvores são pessoas. Pessoas, aqui no Éden, elas são pessoas espirituais. Precisamos de meditar nisto, para ver qual é a nossa dieta diária, o que temos colocado em nosso coração, como temos nos alimentado, como tem sido a palavra que coloco em minha mente. Isto é questão de saúde, é questão de vida e é questão de morte espiritual. Na realidade, a nossa mente, se não for bem alimentada com palavras de fé e de vida, ela vai desintegrar, assim como um corpo que deixa de comer coisas saudáveis e não se alimenta e, por fim, morre e desintegra. Na realidade, todos os problemas psicológicos, todos os problemas do pecado, todos os problemas da morte espiritual se manifestam numa mente desordenada. Naquela pessoa que psicologicamente está em tempestade, está em dificuldade e não consegue compreender e vive na ignorância espiritual por aquilo que tem comido. Esta opção da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é colocada diante do homem para prová-lo. Sim, nós precisamos de passar por uma prova. Se vamos obedecer ou se não vamos obedecer. Se vamos comer ou se não vamos comer. Portanto, nossa saúde espiritual depende do que nós aceitamos, da palavra que nós aceitamos. Esta comida não necessariamente nos vem por pessoas exteriores, mas nos vem interiormente. O Jardim do Éden é um símbolo do nosso ser interior espiritual. Nós temos a carne e o espírito. E na carne temos a ciência do bem e do mal. Isto está em nós. Jesus, quando veio, ele veio para trazer juízo sobre esta ciência que nós ganhamos ao comermos aquilo que não deveríamos ter comido. Isto vai gastar anos e anos de meditação para entendermos perfeitamente o que somos e o que acontece conosco todos os dias. Mas hoje nós concluímos que devemos experimentar todos os dias uma nova dieta. Devemos experimentar Cristo, pois só Cristo é o antídoto quanto a este veneno de sabedoria que o homem ganhou, de ciência, de pensamentos e de inteligência da carne. Tudo que foi adquirido por esta comida proibida agora deve ser anulado pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo é que destrói esta sabedoria, este entendimento, que nos trouxe surdez e cegueira, morte espiritual. Sim, um morto espiritual é surdo e cego. Vamos ser saudáveis na nossa vida espiritual e vamos alimentarmos de todas as árvores do jardim. Vamos nos alimentarmos de Cristo, do Espírito de Cristo, da sua palavra. Coloquemos a sua palavra e a doutrina dos apóstolos todos os dias em nosso coração. E como diz Tiago em sua carta, coloquemos em prática. Temos o ouvir, temos a palavra, a comida e temos a sua digestão. E por fim, ela se torna suprimento para nossa mente, vontade e nossas emoções. Tudo será renovado e seremos um novo homem. Nós cresceremos e venceremos e experimentaremos vida e paz.
portanto, o certamente morrerá, se é vencido por meio deste alimento, o pão vivo que desceu do céu. Pena é que muitos tenham comido e continuem comendo da ciência do bem e do mal, isto é, da palavra dos homens e não da palavra de Deus. Que a palavra de Jesus ao diabo seja a palavra que esteja nos iluminando todos os dias. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o homem comer da palavra que sai da boca de Deus, terá saúde espiritual, terá uma psique sã e poderá viver de maneira alegre, em paz, experimentando coisas doces, suaves, de cortesia, e o seu interior será de vida e de paz. Jesus disse aos fariseus que o interior deles era como um túmulo de ossos secos. Que o nosso interior seja como um jardim regado, onde o Espírito de Deus se move. Há muito que meditar sobre estas coisas. Que a graça de Deus seja com você. Amém.